Ceará App, serviços do governo na palma das suas mãos. Com ele, você é atendido online por um profissional de saúde, localiza unidades de saúde e recebe avisos caso tenha contato próximo com alguém com coronavírus. Baixe agora, Governo do Estado do Ceará. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Governo do Estado do Ceará. Eu sou Joana Cruz, jornalista, assessora de comunicação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, faço parte do time de assessores de imprensa do Governo do Estado e estamos aqui para mediar mais uma live Tira Dúvidas sobre o plano de retomada responsável das atividades econômicas e comportamentais. Estou aqui com o secretário executivo de Planejamento e Orçamento da CEPLAG e coordenador do plano de retomada, secretário Flávio Ataliba. Muito boa tarde, secretário. Boa tarde, Joana, e boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui nessa live. Bom, a gente também tinha anunciado a participação do secretário da Saúde, Dr. Cabeto, mas ele teve um imprevisto por questões profissionais, não vai poder estar hoje aqui conosco, mas nos próximos dias está previsto um momento só com o secretário Dr. Cabeto para tirar dúvidas também. Bom, secretária Ataliba, todos sabem, muitos sabem que amanhã Fortaleza passa para uma nova etapa do plano, que é a fase 2. É bom deixar claro, né, secretário, que é apenas Fortaleza, apenas a capital passa para essa fase 2. Perfeito, Joana. É importante destacarmos esses pontos. Apenas Fortaleza avança para a fase 2. Isso representa a liberação de mais empregos e também a inclusão de duas novas atividades. Primeiro, as atividades de restaurantes, bares e afins, que pode funcionar de 11 às 16 horas, e também templos religiosos, que pode funcionar com a sua capacidade máxima de 20% do total estabelecido. Então essas são as duas novidades. Nós temos, no entanto, na região de saúde de Fortaleza, alguns municípios já passaram para a fase 1. E o restante de municípios que não estão enquadrados nessa categoria, ele continua na fase de transição. Destaque aqui, Joana, para Juazeiro, que além de continuar na fase de transição, ele passa também a considerar um isolamento rígido, que isso implica restrição na movimentação de pessoas naquele município. A gente vai já falar então nesse assunto, falando um pouco sobre esse isolamento social rígido em Juazeiro, também em Sobral, não é isso, secretário? Mas já falando aqui um pouco da capital, né, que nós estamos entrando amanhã na fase 2 aqui em Fortaleza, o que muda no comércio, nas atividades do comércio aqui de Fortaleza? Em termos de horário, Joana, não muda absolutamente nada. Nós teremos em algumas atividades a ampliação do emprego já para 100%. Né? Então, o que já vinha sendo aberto desde a fase de transição, nós já chegamos na fase 2, dessa fase em Fortaleza, fique muito claro, essas atividades já passam a funcionar com 100% do emprego, ou seja, aquela cadeia ela já permite que todos os funcionários daquela atividade possam funcionar. Agora, é fundamental que aquele que esteja nos assistindo, o empresário ou mesmo o trabalhador daquela atividade, que examine no site do Governo do Estado de Ceará ou no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, qual é o CNAE em que ele está inserido. O CNAE é a Classificação Nacional da Atividade Econômica, que é exatamente a tipificação do negócio. Então lá está muito específico, está muito bem identificado qual é a atividade e qual a quantidade de empregos que ele poderá, aquela atividade, voltar já na fase 2. Pois é, os funcionários da construção civil já retomam 100%. Exatamente. Os funcionários da construção civil, eles completam, né, já nessa fase 2, em Fortaleza, mais uma vez, 100% do emprego estaria liberado. A construção civil, só lembrando, iniciou-se o seu processo de abertura na transição com 30%, e aqui a construção civil é toda a cadeia,
né, da parte da indústria, a parte da distribuição e a parte do comércio, da construção civil. Na fase 1 passou para 40%, agora na fase 2, ela complementa, né, toda a abertura do setor. Os horários serão os mesmos, secretário? Exatamente, os horários continuam sendo os mesmos. Quem tiver dúvida ainda a respeito de horários, é só consultar o decreto que foi divulgado ontem, dia 20 de junho, pelo governo do estado de Ceará, que é o decreto número 33631. Lá está especificado todos os horários do funcionamento das atividades que, na verdade, não mudam do que já vinha na fase de transição. Diga-se de passagem, reforçando, a novidade aqui é a volta, quer dizer, é o início das atividades de alimentação, de restaurantes, durante o dia, principalmente no almoço, de 11 às 16, e as atividades religiosas, e aí serão especificados os horários por cada líder religioso. E tem também a prática de atividades físicas, né? Liberando essa fase 2. Sim, exatamente. Nós temos também a prática de atividades físicas. Elas já estavam liberadas, por exemplo, em funcionamentos em condomínios e outras atividades. Agora foi ampliado a atividade física para locais privados não comerciais. Isso é importante que se diga. E também nas vias públicas. Você pode já praticar atividade física e também a própria orientação dos profissionais da área, os assessores físicos, os treinadores também podem exercer essa orientação como estabelece o decreto. Secretário, a gente já falou um pouquinho no início, mas vamos falar agora como é que fica a situação nas cidades do interior do estado. Fortaleza vai passar para a fase 2, a gente já falou isso. Agora, como é que fica o interior? Bom, importante reforçar esse ponto. Fortaleza fica na fase 2, passa para a fase 2. É muito importante essa progressão de Fortaleza, dado o tamanho, ou o que representa Fortaleza em termos de população e em termos da atividade econômica. Agora, foi promovido para a fase 1 aqueles municípios da região de saúde de Fortaleza. Então é bom também lá está especificado quais são, no decreto especificado quais são esses municípios. Grande parte eles estão na região metropolitana, e aí segue a abertura, por exemplo, na indústria de confecção, o têxtil abre 40% dos seus empregos, na indústria de confecção, a indústria de calçados e couros também. Tem uma série de indústrias que permitem funcionar nessa atividade, inclusive a indústria com a sua cadeia de distribuição e de comércio. Nesse momento agora, os outros municípios que não estão nessa situação, eles continuam na fase de transição. E é importante que se diga e que se reforce que essa decisão é tomada pelo governo porque a doença está atingindo as regiões do estado de forma distinta. Então, Fortaleza, que foi o epicentro do novo coronavírus por muitos dias, ele já avançou muito bem, nós já estamos numa situação de mais segurança sanitária. Isso não quer dizer, Joana, aqui eu queria deixar muito claro para aqueles que estão nos acompanhando, que não é que a doença foi embora, que o vírus desapareceu, não é isso. Enquanto nós não tivermos, e aqui eu repito sempre essa mensagem, enquanto nós não tivermos uma vacina ou um remédio, essa doença nós não teremos totalmente, seremos protegidos, né, de contaminação por essa doença. O que está acontecendo é que nós estamos, o governo do estado, na liderança do governador Camilo Santana, e a prefeitura, na liderança do prefeito Roberto Cláudio, nós estamos estabelecendo aqui um conjunto de protocolos para que a atividade econômica ela possa voltar a funcionar, ampliando o número de empregos, ampliando o número de atividades, mas a necessidade de garantir o atendimento aos protocolos que são fundamentais para a segurança sanitária das pessoas. Então, é muito importante observar isso, porque há o risco sempre,
como aconteceu, por exemplo, com Juazeiro, Joana, já indo nessa pergunta, Juazeiro tinha, né, avançado, está na fase de transição, mas houve um isolamento rígido, né? O decreto estabelece em Juazeiro isolamento rígido, que isso impõe restrição na movimentação de pessoas naquele município. Então, os outros municípios que não pertencem à região de saúde de Fortaleza estão na fase de transição ainda, quando a situação sanitária desses municípios, que são acompanhados semana a semana, né, na verdade dia a dia, mas isso é relatado semana a semana, tivermos uma situação melhor em alguns municípios, e aí nós podemos fazer com que estabeleça a progressão desses municípios da fase de transição para a fase 1. É exatamente a pergunta do Murilo Neves, que chegou. Ele quer que explique como se dará esse isolamento rígido em Juazeiro do Norte, o que está liberado nessa fase de transição ainda em Juazeiro do Norte, o que é que vai funcionar? Bom, o decreto, na verdade, de 5 de maio desse ano, decreto número 33.574, ele estabelece o que é o isolamento rígido. Na verdade, quando você diz isolamento rígido, é um conjunto de restrições que se impõem o deslocamento das pessoas. As pessoas só podem, por exemplo, nesses municípios em isolamento rígido, se deslocarem para atividades essenciais naquele município que já, inclusive, está em funcionamento. Eles podem se deslocar também para, por exemplo, supermercados, farmácias, ou uma outra atividade que seja devidamente justificado. Por exemplo, a necessidade de algum tratamento médico e a pessoa naquele município precisa se deslocar. Há também, no caso do isolamento rígido, restrições nas fronteiras dos municípios, tanto da entrada para aquele município em isolamento rígido, como para a saída de pessoas do município em isolamento rígido para outros municípios. Então, é muito bom atender a esses critérios e, repito, para um entendimento mais profundo do que é o isolamento rígido, quais são as questões, o decreto do governo estadual de 5 de maio, o decreto 33.574, ele é muito claro em estabelecer as condições em isolamento rígido. Existe, então, uma pergunta que vem a calhar nesse momento do Gregório. O que vai fechar amanhã em Juazeiro do Norte? Na verdade, vai permanecer como está, né, secretário, na fase de transição. Bom, exatamente, e esse é um ponto importante que o Gregório levanta, e é uma dúvida que tem chegado muita gente aqui no governo do Estado. Há de se distinguir o que é a fase de transição econômica, ou a fase 1 de funcionamento da economia, ou a fase 2, como está em Fortaleza, do comportamento das pessoas no considerado isolamento social mais restrito ou mais rígido. Então, são duas coisas diferentes. Eu posso ter uma situação de transição em isolamento rígido. Isso significa o quê? Significa que aquelas atividades econômicas já liberadas na transição, por exemplo, se aquela pessoa trabalha numa indústria têxtil e é permitido até 30% dos seus empregados comparecerem àquela atividade, então, essa pessoa, apesar daquele município estar em isolamento rígido, essa pessoa pode ir se deslocar para o local de emprego. Entretanto, ela, nessa movimentação, nessa sua ida para o local de trabalho, ele pode ser abordado por uma autoridade policial, uma autoridade sanitária, para exatamente verificar o que qual é o deslocamento que aquela pessoa está fazendo. E aí ela vai ter que prestar, né, informações que ela está indo para seu local de trabalho. Então isso é permitido. Agora, é importante que se diga também que os decretos estaduais, eles ao permitirem uma determinada atividade funcionar, seja na fase de transição, na fase 1, e se o município está em isolamento rígido ou menos rígido, mas o prefeito daquele município, ele tem autoridade para restringir de forma
veemente o próprio decreto estadual. Ele não pode flexibilizar mais do que o decreto estadual está apontando, mas ele pode restringir. Então, fica a cargo do prefeito de Juazeiro, se ele entender que aquelas atividades de transição que estão abertas naquele município, mas se o prefeito, no seu julgamento, achar que é necessário também a restrição da atividade produtiva, ele pode fazer, como o prefeito de Sobral, ele está exatamente utilizando dessa prerrogativa. Ele faz a avaliação que aquele município precisa de uma atenção maior e ele pode restringir as atividades naquele município. Secretário, tem muita gente entrando aqui na live, querendo saber sobre atividade física, funcionamento das igrejas, tanto na capital quanto no interior, também funcionamento dos restaurantes, mas vamos por partes, né? A Raimunda Alves, ela pergunta se as caminhadas estão liberadas e que se é preciso utilizar a máscara. Sim, né? Inclusive o decreto reforça, né, a obrigatoriedade da máscara. Isso. Qualquer deslocamento que implica você sair de casa, você precisa usar máscara. Então, isso se refere ao protocolo geral. Seja para onde for, se você vai sair de casa, você precisa usar máscara. Então, essa é uma regra padrão, uma regra geral. Agora, vamos lá no caso da caminhada. Está autorizado, nesse decreto do dia 20 de junho, de ontem, a atividades físicas individuais. Por que individuais? Porque a preocupação do governo, a preocupação das autoridades sanitárias é que é necessária a prática de exercício físico, inclusive é uma condição de saúde para as pessoas, e isso o governo reconhece, mas também há que ter um cuidado de não aglomerar, fazer pilotões de caminhadas. Isso é um potencial risco de contaminação da Covid-19. Então, é essa atenção que nós temos que estar sempre presente. Caminhar nas vias públicas é permitido, entretanto, em espaços públicos, como praças, como calçadões, beira-mar, não está ainda autorizado, porque o risco de aglomeração ainda é muito grande nestes locais. Então, há que se ter o bom senso, a consciência que se permita funcionar a atividade física e também o acompanhamento de um preparador físico, de um assessor físico, que é fundamental nesse momento para orientar as pessoas de todos, inclusive os protocolos que estão estabelecidos no decreto. Eu digo que o educador físico, nesse momento, o assessor físico, ele joga um papel fundamental e aqui a gente tem que nós teremos com certeza a colaboração deles e nos ajudar a monitorar todos os protocolos nessas atividades físicas. Podemos ir agora para o restaurante. Restaurantes estão permitidos funcionar para o público de 11 às 16 horas, seja fora dos shoppings e mesmo nos shoppings. No entanto, é permitido a partir de 9 horas aquele funcionário do restaurante chegar mais cedo para fazer todos os preparativos necessários para o atendimento. Agora, nos protocolos dos restaurantes, é muito importante que os proprietários, ou mesmo os consumidores que vão para os restaurantes, observarem aquelas normas estabelecidas. Por exemplo, necessidade de afastamento das mesas de 2 metros, quando tem uma mesa do lado, só sentar 2 pessoas, pode sentar 4 pessoas se for da mesma família, preferência, né? A preferência é para o atendimento à la carte, já vem o prato pronto lá da cozinha, preferência também lugar aberto. Quando for lugar fechado com ar-condicionado, é fundamental que todos os dias se limpe o filtro dos ar-condicionados, isso é essencial. Então, esse regramento ele é muito importante. A gente não sabe ainda qual é o grau
de transmissibilidade do vírus. Existem muitas dúvidas ainda na própria ciência de como esses vírus são transmitidos. Isso vai levar algum tempo até se ter um entendimento mais completo de todas as suas características. Então, nesse aspecto, é fundamental isso. No self-service é um outro tipo de restaurante que vai ser necessário, na entrada da pista, seja das comidas quentes, como dita, nas mesas, seja das comidas frias, que se coloque luvas e que alguém daquele restaurante, né, primeiro disponibilize álcool em gel para essas pessoas que vão começar a preparar seus pratos, mas seja em luvas, e os talheres, eles têm que ser dentro, né, daquele saquinho que vai protegendo, inclusive, a limpeza dos talheres. Evidentemente, nós já estamos considerando que toda a limpeza do restaurante já foi feita, dos pratos, talheres e todo o ambiente. Então, nós estamos colocando apenas aquelas questões que é importante que o próprio consumidor ele fique atento, né, se aquele restaurante está atendendo os preceitos em que o decreto estabelece nos protocolos. Por fim, né, para não ser uma pergunta muito longa, né, Joana? A gente tem que dar tempo para responder todos, mas eu sei que essa minha resposta já ajuda a tirar várias dúvidas. Com certeza. Atividades religiosas só são permitidos 20% da capacidade total, especialmente os bancos, né, das atividades religiosas, se possível, serem cadeiras afastadas 2 metros, se for aqueles bancos contínuos, que as pessoas sentem também de 2 metros de distância, e aí a autoridade religiosa, o líder religioso, ele joga um papel importantíssimo, Joana, em esclarecer a todos os fiéis da necessidade de atender os protocolos. Nós sabemos que a atividade religiosa ela é muito importante nesse momento, inclusive por tudo que nós estamos passando, seja da perda de familiares, ou conhecidos, ou amigos, seja também que o próprio confinamento ele gera nas pessoas uma necessidade, inclusive, de uma saúde mental que ela conquista, inclusive, com a prática da religião. Então, isso eu quero deixar muito claro aqui para aquela atividade, para aquele líder religioso, que ele instrua todos os seus fiéis da observância dos protocolos. Infelizmente, se aquelas regras não estão sendo atendidas, o governo do Estado do Ceará, a Prefeitura de Fortaleza, naquela preocupação de responsabilidade, será fechado a prática a prática religiosa daquele tempo. Então, isso tem que estar muito claro. A nossa preocupação em evitar se tem aglomeração de atividades religiosas. Por fim, só para finalizar essa resposta, aquelas pessoas que não conseguirem adentrar, né, no estabelecimento religioso, elas não podem ficar fora lá, se aglomerando fora do templo, né, e observando a prática daquela atividade religiosa que está sendo conduzida. Infelizmente, elas precisam se dispersar. A gente repete sempre a mesma mensagem: evitar a aglomeração, que esse é o risco principal desse vírus. Secretário, você já deu um bom esclarecimento sobre as atividades físicas, mas tem a pergunta do Jefferson. A academia não pode funcionar, né, secretário? Exatamente. A academia ainda está sendo estudada, a gente entende aqui toda a necessidade, a preocupação dos profissionais que exercem sua atividade nas academias. Infelizmente, a gente precisa ser rigoroso nessa transição. Nós queremos, por tudo aqui, a mensagem do governador Camilo sempre colocando que esse plano é um plano de retomada das atividades econômicas e comportamentais. Quer dizer, o governador Camilo Caetano fez questão de introduzir a palavra comportamental, porque a gente precisa, Joana, entender que essa situação, né, única do povo cearense, do povo brasileiro, nós não temos um exemplo de pandemias em nosso estado, nem no Brasil. A última faz 100 anos, que é a gripe espanhola, mas não teve grandes efeitos no estado do Ceará. Então é importante
a consciência da população. É uma mudança de hábitos, né? Mudança de hábitos, mudança de comportamento. Exatamente, essa é a mudança de hábito e mudança de comportamento. Por isso que o plano se chama comportamental. E a gente sabe que enquanto não tivermos, vou repetir aqui mais de uma vez, uma vacina ou um remédio, essa doença está ainda circulando entre a gente com risco de contaminação. E digo assim, o seguinte, Joana, apenas 15% da população do estado de Ceará, ou melhor, de Fortaleza, ela que foi exposta ao vírus. E os estudos científicos estão mostrando, ou seja, potencialmente 85% das pessoas em Fortaleza, elas podem se contaminar. Então o risco de uma segunda onda, como aconteceu em outros países, como aconteceu nas histórias da pandemia, é muito grande, porque as pessoas negligenciam achar que a doença foi embora e passam a não atender aqueles protocolos exigidos. Perfeito. A Vânia Maria de França, ela pergunta se não acha cedo retomar as aulas nas escolas no mês de julho. Olha, esse é um ponto muito importante considerado pela Vânia. O governo do estado, ele, como você sabe, ele monitora todos os dias os indicadores sociais. Na semana ele faz um balanço. Tanto é, Joana, que essa passagem, né, para a fase 2, para a fase 3, nós teremos 14 dias. Mas só que o decreto expedido pelo governador Camilo Santana ontem, ele só vale até domingo que vem. 28. Então, é importante, né, que a gente entenda que isso está sendo monitorado, porque o risco daqueles indicadores sanitários que estão sendo acompanhados, se eles mostrarem uma piora na tendência, nós teremos que suspender a flexibilização. Nós teremos que ou parar onde está ou até recuar. E isso é um desastre, que eu digo, tanto do ponto de vista econômico, para a previsibilidade dos empresários, mas também é um desastre do ponto de vista para as pessoas, inclusive para aquelas que vão poder se contaminar. Isso a gente não quer. A gente quer avançar. Nós precisamos avançar com responsabilidade. A questão educacional, ela é de extrema sensibilidade. Por quê? Elas estão previstas para a fase 4, já lá para o final de julho. Entretanto, nós iremos observar o comportamento dessa doença, como se comporta o grau de contaminação, de transmissão da doença, porque é uma atividade educacional, ela é muito sensível, né? Imagina as crianças, elas irem para as escolas, se contaminarem e trazer a doença para dentro de casa de novo, especialmente a grande preocupação quando as famílias possuem pessoas mais idosas. Então a gente não quer isso, né? Isso é a última coisa que a gente pensa em acontecer. Então, a volta das questões educacionais, seja universitárias, seja o ensino médio, seja o ensino fundamental, creche, tudo isso vai ser muito bem pensado, muito bem ponderado, para que, mesmo que esteja estabelecido para a fase 4, a necessidade, a importância de nós observarmos com cuidado, especialmente esse segmento, que talvez seja o mais sensível em todas essas fases de flexibilização. É bom lembrar que tudo vai depender da questão do acompanhamento da saúde, né? E a gente lembra aqui mais uma vez, o Dr. Cabeto estaria participando dessa live hoje, mas por motivos profissionais teve que se ausentar, e nos próximos dias teremos um outro momento com o Dr. Cabeto para responder essas outras questões da saúde. Bom, secretário Jefferson pergunta sobre as igrejas. Vão funcionar no sertão? Não. As igrejas, as atividades religiosas, de forma geral... Perdão, o Wagner que fez essa pergunta. Wagner, as atividades religiosas de todos os cultos só estão permitidos para aqueles municípios que migrarem para a fase 2. No caso atual, só Fortaleza que conseguiu aí essa ultrapassagem. Os outros municípios, seja da região de saúde de Fortaleza, que é mais ou menos poderia identificar Grande Fortaleza, seja os municípios do interior, que grande maioria eles estão, né, na transição,
eles continuam atendendo a flexibilização daquelas atividades. Repetir, o plano estabelece uma fase de transição, uma fase 1, uma 2 e posteriormente a 3 e a 4. Fortaleza chegou na 2. Entretanto, a fase 1 e a fase de transição, alguns municípios se encontram nessa situação. Então, como é que ele identifica o que é que está liberado, o que é que está liberado na fase 1, na fase de transição? Ele entra no site do governo do estado do Ceará, está lá muito claro, o site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que tem a liderança do secretário Maia Júnior, que tem feito um trabalho primoroso nesse aspecto de orientar as atividades econômicas, tem toda uma equipe da Secretaria conduzindo esse processo, o secretário Júlio, o secretário Rosiane, que estão trabalhando exatamente no monitoramento dessas atividades que estão sendo liberadas. Então, qualquer dúvida, ou entra diretamente no site, né, do governo do estado do Ceará, identifica lá com o seu CNAE, que é o registro, né, que é a classificação da atividade, e aí você vai perceber exatamente em que fase ele poderá estar. E isso, claro, que tem que ser também observado qual é o município em que você pertence ou em que você está fazendo essa pergunta. A Caroline Castro, ela pergunta sobre as indústrias de calçados, que já estava liberada, né? E como é que fica a situação agora? As indústrias de calçados, couros e calçados, foram a cadeia toda, né, diga-se passagem, elas foram liberadas na parte de transição, a parte industrial, mas na fase 1 já foi 40% da cadeia. E na fase 2, nós já estamos aí com toda essa cadeia liberada. Nós, no início do processo, nós tínhamos uma estimativa, um pouco mais, um pouco menos, de 75% da nossa atividade econômica aberta. Agora perceba que já na fase 2, em Fortaleza, diversas atividades já abriram até 100%, né? Como couros e calçados, que perguntou, como vestuário e texto, a indústria química, a metalmecânica, uma série de atividades já estão 100%. Né? A gente está fazendo os cálculos, talvez nós estejamos aí 85%, talvez, quer dizer, a gente precisa um pouco mais, um pouco menos, a gente precisa refinar esse cálculo, mas possamos estar, talvez, com 85% da atividade econômica liberada. Então, já avançamos muito no Estado, né? Já avançamos muito, nós queremos chegar até final de julho com 100% da atividade econômica liberada. Agora, é importante, Joana, que se diga o seguinte: o fato de 100% da atividade econômica estar liberada não significa que liberou geral, ou seja, os protocolos precisam ser observados. E se aquela indústria, aquele empreendimento não for atendido o protocolo, ele vai ser fechado, independente de estar liberado ou não. É isso que tem que ter em mente, porque, repito, o vírus não foi embora, o vírus está circulando entre a gente, é uma ameaça ainda para 85%, né, da população, em Fortaleza principalmente. Então, precisa-se ter muito cuidado para que possamos seguir até a fase 4. E aí, na fase 4, continua a atividade econômica a funcionar. Nós tivemos aí uma retração muito grande do PIB do estado de Ceará. Nós precisamos voltar à atividade econômica, mas sabendo que o vírus ainda está presente. Então, como é que se consegue conciliar as duas coisas? Primeiro, com um comportamento responsável da população. E a gente pede aqui à população, a gente sabe que os empresários estão fazendo o seu melhor. Eu acompanho o dia a dia os empresários, seja da indústria, seja no comércio, na agricultura, nos shoppings, eles estão realmente muito atentos. Os funcionários também, mas mais importante, Joana, mais importante é o consumidor, aquele entender que ele só precisa sair de casa realmente uma extrema necessidade, até termos, né, aí uma vacina ou um remédio que possa nos dar uma segurança maior. Bem lembrado isso que o senhor falou sobre os protocolos, na mesma página de pesquisa, da pesquisa do CNAE, para saber se está funcionando, se quantos % pode funcionar aquela cadeia. Estão lá disponíveis 16 protocolos, um geral e 15 protocolos setoriais.
E além dos protocolos, também existem 3 termos de compromisso lá disponíveis para ser baixados. É o termo de compromisso do microempresário, o termo de compromisso para as atividades religiosas e o termo de compromisso para práticas de atividades esportivas, né? Isso, secretário, na mesma página da pesquisa. Perfeito. E existem, só para deixar claro aqui para a população, aquelas pessoas que estão nos assistindo, existem os protocolos gerais que estabelecem regras de comportamento igual para todos, né? Você sair sempre com máscara, usar o álcool em gel, distanciamento de 2 metros. Existem os protocolos setoriais que são referentes ao tipo de atividade, né? Então, o que se usa como protocolo, por exemplo, no restaurante é diferente do que se usa na indústria química. Então, são especificidades daquela atividade que precisam ser observadas. E existem os protocolos institucionais, que são mais específicos ainda para aquelas atividades. No entanto, para as pequenas empresas, as médias empresas, nós não temos os protocolos institucionais, temos um termo de compromisso, né? Um acordo que é feito e assinado para o funcionamento daquela atividade, também, evidentemente, guardando, né, as características daquele empreendimento, daquela função empresarial. Essa semana a SEDET lançou um protocolo institucional para as embarcações de pesca, por conta da volta do período de defeso, né, agora a liberação da pesca da lagosta, e também para as outras embarcações. Tem lá no site da SEDET um protocolo para embarcações de pesca. Bom, secretário, o Wilker tem uma dúvida sobre postos de combustíveis. Os horários continuam os mesmos? Não muda nada, os postos de combustível continuam a funcionar exatamente no mesmo horário, de 7 a 19 horas. Então, não muda nada. E o Magno tem uma pergunta sobre os aeroportos. Os aeroportos estão funcionando de que forma, secretário? Os aeroportos estão funcionando normalmente. Evidentemente, quando eu digo normalmente, é seguindo todos os protocolos estabelecidos. E é importante aproveitar essa sua pergunta, Joana, para a gente dizer o seguinte: nós teremos que ter a consciência que, infelizmente, nós não conseguiremos ter a mesma rotina de antes dessa pandemia, né? Isso é fundamental, as pessoas entenderem que, de alguma forma, a sua vida foi afetada por essa doença. Então, para a proteção da pessoa, para a pessoa não se contaminar, é fundamental que tenha consciência disso. Que não voltaremos, infelizmente, à situação que nós tínhamos antes. Mesmo quando tivermos a vacina ou o remédio, talvez o comportamento das pessoas, isso já está sendo observado nos países que já avançaram, que a pandemia chegou mais cedo, especialmente na Ásia e na Europa, vai haver uma modificação no perfil das pessoas, no comportamento das pessoas. A gente depois pode fazer uma discussão mais profunda sobre isso, mas a tendência geral no mundo inteiro, especialmente aproveitando aí todas a revolução digital em curso, é que as pessoas elas se movimentem menos e quem vai se movimentar agora são as mercadorias. Então, as pessoas terão a tendência de permanecer mais em casa e mesmo nós não teremos mais aquelas grandes aglomerações. Isso será substituído por conferências online e todas essas plataformas de conferência estão sendo utilizadas. As pessoas estão aprendendo a usar isso de toda forma e, nesse contexto, as pessoas também aprenderem a usar esses novos instrumentos digitais, ela vai facilitar em muito, né, a própria vida das pessoas. Veja isso que está acontecendo na questão médica, na questão de tratamentos de saúde, alguns procedimentos, né, algumas visitas a especialista em saúde, já estão sendo feitas por telesaúde, e já é uma realidade. Isso vai ser a realidade também em muitos outros setores. Então, fundamental que entendamos que nós teremos um novo tipo de comportamento, um novo normal, como se coloca aí de uma maneira geral. Secretário, Leandro pergunta sobre a atividade do turismo. Quando o turismo volta a funcionar normalmente? Isso. O turismo, infelizmente, é uma atividade muito importante para o estado do Ceará.
O secretário Arialdo Pinho tem feito aqui um trabalho espetacular e dá o dinamismo maior, junto com o governador Camilo Santana, foi criado aí, todo mundo sabe, o hub aéreo, Fortaleza se tornou um centro de conexão do mundo inteiro. Nós aumentamos a nossa quantidade de voos semanais de 6 para 45. Então, Fortaleza é uma cidade que foi muito integrada. Talvez isso explique por que é que a nossa cidade ela foi uma das primeiras a serem acometidas por essa doença. A gente sabe, inclusive, que na Itália, em dezembro, já se tinha notícia, né, a presença do novo coronavírus. Certamente Fortaleza, por ser uma cidade muito integrada agora ao serviço de turismo mundial, seja de turismo de negócio, seja de turismo de convenção, ela passou a fazer parte aí dessa rede internacional de serviços. Isso tem um lado positivo, que é a geração de emprego, a geração de renda, novas oportunidades, mas infelizmente temos também um lado negativo desse sucesso, que é a maior velocidade na contaminação. Então, a utilização de aeroportos, portos, ela tem que ser feita também atendendo fortemente aos protocolos estabelecidos, especialmente quando você vai tomar um avião, e isso está muito bem, vamos dizer assim, estabelecido nesses locais, o que é que você deve fazer. Bom, a Juguara pergunta sobre as praias. Praias não estão liberadas, né, secretário, de acordo com o decreto? Infelizmente, praias, espaços públicos, calçadões da beira-mar não está autorizado ainda, praças públicas, porque são locais de muita aglomeração e de difícil controle por parte do poder público. A responsabilidade do governador Camilo Santana, junto com o governador, com o secretário, o prefeito Roberto Cláudio, tem sido sempre em dizer que o plano tem que ser um plano responsável. A população precisa entender que, por mais que o Estado tenha todo o esforço que está fazendo aqui para garantir, vamos dizer assim, o máximo possível a segurança sanitária das pessoas, por mais esforço que os nossos empresários estão fazendo um trabalho belíssimo também de preocupação com o funcionário, o próprio funcionário da empresa também está atendendo aí todos os requisitos, a população de maneira geral, os consumidores, aqueles que frequentam, né, as atividades em busca de comprar um produto ou um serviço, eles precisam ter consciência, precisam fazer sua parte de evitar aglomerações. Nós estamos, vamos dizer assim, tendo um sucesso em Fortaleza que está permitindo migrarmos para a fase 2, mas esse sucesso ele ainda é feito, vamos dizer assim, no fio na navalha, porque qualquer descuido que possamos ter, infelizmente, podemos regredir, podemos fechar algumas atividades, com perda de novos postos de trabalho, com perda de atividade, com perda de receita pelo governo. O governo do Estado, Joana, está muito sacrificado, porque foi obrigado a tomar essa decisão de lá atrás, de isolamento rígido, de isolamento social, e a receita do Estado, a arrecadação de impostos do Estado caiu muito. O governo tem dificuldade, está fazendo de tudo para deixar em dia o seu servidor público, para deixar em dia o seu pagamento dos fornecedores, para deixar em dia os serviços pagos ao serviço de saúde, todos os insumos de saúde. Então é uma complexidade muito grande que depende muito, mas muito do apoio da população. E a gente faz aqui um pedido, reforça, né, o entendimento que a população precisa jogar junto conosco, está jogando, felizmente Fortaleza está melhorando, mas principalmente no interior, que é ainda a nossa grande preocupação. E, inclusive, o número 190 está recebendo denúncias, né, secretário, para fiscalizar, para autuar caso os comércios, os estabelecimentos que estejam funcionando de forma irregular. A população pode ajudar, né? Exatamente, o 190, a população ela pode encontrar, porque, Joana, o principal fiscal nesse momento é o próprio consumidor. Porque se ele vai num restaurante e aquele restaurante não está tendo a preocupação sanitária com aquele cliente, ou seja, por exemplo, se o garçom vai servir um prato à pessoa e o garçom não está de máscara, isso coloca em risco a própria saúde do cliente. Então, nesse momento, quem tem que ser mais aliado do governo e mais aliado
da sociedade como forma geral é o próprio consumidor. É ele que vai nos dar a garantia que todos os protocolos possam ser seguidos, porque é impossível o governo fiscalizar todas as atividades produtivas do Estado. Nós temos 1.096 quinais no Ceará, ou seja, nós temos 1.096 atividades produtivas. É difícil, isso só considerando o quinai principal, mas tem milhares de atividades. Bom, muitas perguntas ainda chegando sobre restaurantes, funcionamento dos restaurantes, igrejas, escolas. O secretário Ataliba já falou. Eu queria que o senhor reforçasse rapidamente, nosso tempo já está pertinho de acabar, nossa live de 1 hora, que igrejas somente em Fortaleza, restaurantes de 9 às 16 horas, mantendo todo aquele protocolo de afastamento, e escolas, isso vai ser revisto, né, secretário? Vamos lá, vamos fazer uma breve recapitulação do que eu já falei. Atividade física, ela é liberada em espaços livres, né, que não tenha cobertura, e livres privados não comerciais. Então eu não posso, por exemplo, alugar lá um campo que tem lá, já tem atividades na prática de futebol, não posso alugar o campo e fazer uma atividade. Não pode isso, tá? Então, atividades livres em espaços privados não comerciais, certo? Também em vias públicas pode sim ser utilizado para atividade física individual e, se possível, é importantíssimo que se diga a presença de um assessor físico, de um educador físico que vá orientar não só aquele que estava muito tempo parado, né, sem exercer uma atividade física, que a atividade física, nesse momento, ela é extremamente importante, inclusive para a saúde, né? Eu tenho conversado com muitos preparadores físicos, as pessoas da área, e eles têm, de forma correta, eles estão completamente cobertos de razão, que a atividade física é essencial para a melhoria da saúde das pessoas. Saúde mental, inclusive, né? Exatamente, na saúde mental. Então, nós evoluímos nesse decreto, não foi o melhor que nós pudemos oferecer ao preparador físico, mas estamos evoluindo nessa direção. Nos restaurantes, novamente, de 11 às 16 horas, principalmente no horário de almoço, para, inclusive, servir de apoio àquelas atividades que já estão funcionando, atividades empresariais, seja escritório, seja própria indústria, seja outras atividades. E a questão educacional, ela está prevista para a 4ª fase, mas nós sempre vamos acompanhar os indicadores de saúde para realmente saber como é que nós vamos voltar, né? Inclusive da forma que vai voltar aquelas atividades na 4ª fase. Então, essa recapitalização, acho que a igreja, eu acho que não falei ainda, o culto religioso, permitido 20%, e aqui eu repito o seguinte, que o líder religioso, que ele é responsável lá pela sua comunidade, ele só pode ter 20% da capacidade máxima do templo. Então ele não vai poder aglomerar as pessoas dentro do templo, inclusive as práticas religiosas também estão todas especificadas nos protocolos, tá, do procedimento religioso, e que se observarmos que não estão sendo cumpridos esses protocolos, aquela atividade ela vai ser fechada. Porque nós não queremos colocar em risco a vida das pessoas. E aí, João, só para finalizar, o líder religioso é fundamental que também ele escolha com antecedência quem serão esses 20% que poderá funcionar naquele momento. Evidentemente, ele pode escalonar isso em diversos horários do dia para permitir que todos possam frequentar aquela atividade religiosa. Pronto, secretário, a gente está chegando ao fim, os últimos minutos da nossa live, e eu queria agradecer, a gente conseguiu aqui, claro, tem muitas dúvidas ainda a serem tiradas, mas atendemos muitas pessoas, e suas considerações finais para essa live de hoje, e agradecer também ao Dr. Cabeto, que infelizmente não pôde vir, se disponibilizou a vir, mas houve imprevistos e a gente está planejando um outro momento aqui com o Dr. Cabeto. Joana, é importante nesse momento, infelizmente o Dr. Cabeto não está presente, não pôde estar presente, que ia nos ajudar a esclarecer. E ele estará presente em todo momento, inclusive ele vem fazendo um trabalho espetacular, não só ele, Joana, mas toda a equipe de saúde do estado do Ceará e da prefeitura. É muito importante que a população entenda que essas pessoas, elas são verdadeiros heróis
porque estão colocando em risco as suas vidas para atender o povo cearense. Não só aqueles que estão na ponta, lá que estão nos hospitais, nas UTIs, tratando as pessoas e tentando salvar vidas, mas também todo o grupo de retaguarda que está monitorando esses indicadores sociais. Isso é muito importante dizer isso, porque a gente vê, né, a gente que está no governo, e vê a dedicação dessas pessoas nos enche de orgulho. E isso é fundamental, porque a gente saber que nós temos uma equipe de primeira linha no estado do Ceará, na Prefeitura de Fortaleza, que estão fazendo o seu melhor para o atendimento das pessoas. E aí, eu reforço aqui nas nossas palavras finais, infelizmente a gente não tem mais tempo para estar respondendo todas as perguntas, procurei aqui ser o mais amplo possível para atender o maior número de perguntas, mas outras perguntas que chegaram agora nessa live e não puderem ser respondidas agora, eu deixarei para responder, Joana, no meu Instagram, mais tarde eu vou procurar responder todas essas perguntas, que o nosso interesse é deixar todo mundo, sem dúvida, com nenhum questionamento ainda que possa ser feito. Mas também a própria Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado, ela tem lá uma equipe que está recebendo ligações, e sempre quando você tem um decreto novo, é natural que novas dúvidas surjam. Eu queria finalizar, Joana, com a seguinte mensagem. Eu falei aqui que é muito importante a população do estado de Ceará, principalmente os consumidores, eles estarem junto com o governo do estado, junto com os empresários, para a gente avançar e vencer essa batalha. Se você observar, outros estados da federação, infelizmente, tiveram seus planos de retomada, talvez não tenha sido o melhor momento naqueles estados, e alguns deles tiveram que retroagir. E é isso que a gente não quer. Por isso que é nossa responsabilidade de fazer a coisa de forma paulatina, fazer esse plano acontecer de forma responsável. Sempre o governador Camilo tem colocado isso. A palavra responsabilidade é talvez a palavra mais importante que o poder público coloca hoje para a população do Ceará. Fortaleza já está na fase 2, talvez já esteja na liderança de vários estados brasileiros, em que uma capital grande como Fortaleza, a quinta capital do país, avança para a fase 2. E ao avançar para a fase 2, os indicadores de sanitários continuam reduzindo. Isso mostra que o povo cearense, Joana, aquele povo que ele sempre se supera em momentos de grande dificuldade, isso vem desde a nossa história, né? Com o Chico da Matilde, né? O Dragão do Mar, que foi de jangada para o Rio de Janeiro dizer que no Ceará não se comercializava mais escravos que eram comercializados para São Paulo e Rio de Janeiro. Então é nesse espírito que eu queria chamar aqui a população de Fortaleza, do Ceará, do estado do Ceará, que está nos assistindo, que encare esse espírito de liderança do povo cearense, que, sem dúvida nenhuma, repito, são nas dificuldades que a gente cresce muito, e o povo cearense sabe fazer isso como nunca. Nós vivemos eternamente com ciclos de seca, que isso torna a vida do nosso homem do sertão muito difícil, né? Então, esse sofrimento, acostumar a superar obstáculos, é o que o povo cearense sabe fazer muito bem. Então, nesse sentido, eu queria aqui, mais uma palavra, reforçar mais ainda, que, por favor, não se aglomere, por favor, tenham cuidado ao sair de casa. O vírus ainda está presente, a gente não tem ainda uma solução definitiva para o problema. Só teremos quando nós tivermos uma vacina ou um remédio. Infelizmente, ainda a ciência não nos ofereceu esse produto. Então, até lá, seremos obrigados, infelizmente, a continuar com todo esse procedimento, com todo o rigor que a autoridade pública, seja do governo do estado, seja da Prefeitura de Fortaleza ou dos prefeitos do interior, que jogam um papel definitivo e importantíssimo em esclarecer a população local, inclusive com os meios de comunicações locais. Então, essa é a nossa mensagem final, e estamos à disposição aqui para responder depois a novos questionamentos. Okay. Então, muito obrigado pelo espaço e até a próxima vez. Ok, e a gente recomenda a leitura, né, do secretário do decreto 33.631 a todos os cearenses. Muito obrigada, secretário executivo de Planejamento e Orçamento da CEPLAG e também coordenador do Plano de Retomada, Flávio Ataliba. E um último recado para você que está aqui na live: baixe o aplicativo Ceará App, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela, para baixar esse aplicativo, e é gratuito. Muito obrigada e até a próxima.
Ceará App, serviços do governo na palma das suas mãos. Com ele, você é atendido online por um profissional de saúde, localiza unidades de saúde e recebe avisos caso tenha contato próximo com alguém com coronavírus. Baixe agora, Governo do Estado do Ceará.